Fala galera, hoje vamos falar do penúltimo jogo da Europa League, Vitória Plzeň e Porto, nome difícil, clube da República Tcheca. Enfim, vamos falar aqui um pouco sobre esse jogo, sobre o nosso penúltimo desafio na Europa League. O Porto, o 25º tem 7 pontos, né? Então iria a 13, o Porto tem 13. Então, assim, muito difícil imaginar o Porto fora da Europa League. Mas ainda precisamos garantir um G8, né, galera? Isso é muito importante pra gente entrar direto nas oitavas, não precisar passar pelos playoffs, né, galera? Enfim, então é bom que a gente consiga ficar ali no top 8 dessa Europa League. Enfim, vamos falar um pouco aqui da provável escalação, sempre enfatizo que é uma provável, pode ter mudanças. Diego Costa, Martim Fernandes, Kiwior, Thiago Silva, Alberto Costa, Gabri Veiga, Alan Varela, Froholt, Borja Sainz, Samu e PP. Essa é a provável escalação, tá? Não sei, eu dou aqui minha opinião sobre essa provável escalação. Diogo Costa é indispensável, né, galera? Obviamente, Diogo Costa é indispensável. Martim Fernandes, do outro lado ali, fazendo, que fazia com o Francisco Moura, né, as laterais, mas como ele está fora, né, então ele vai fazer com o Alberto Costa, que eu falei, não estava fazendo boas partidas, mas essa última ele até que foi bem, essa última contra o Vitória, não sei se ele vai bem de novo, isso aí é uma coisa que nós não sabemos, enfim. Quanto à dupla de zaga, já vim falando isso e vou repetir aqui. O Thiago Silva ainda não fez uma má partida, tá? Não fez uma má partida tanto contra o Benfica, tanto quanto o Vitória de Guimarães, mas eu enfatizo. Não entrar com Bednarek Kiwior, eu acho que neste momento não é a melhor opção. Primeiro que eu já falei sobre a idade do Thiago Silva. Né? Segundo que também, né? Era uma dupla que estava dando certo. Né? Era uma dupla que estava dando certo e aí você coloca o Thiago Silva, que eu sei, uma contratação de peso realmente, mas eu falei, né, sobre a idade e tudo mais. Eu falei do Thiago Silva não estar mais no auge e tudo mais. Então, eu particularmente, contratando o Thiago Silva, eu ainda deixaria ele no banco, tá? E iria testando ele aos poucos, tá? Ele teve o tempo dele, claro, para se adaptar ao elenco, mas eu particularmente ainda não colocaria Thiago Silva assim de cara, assim de titular. Enfim, Gabri Veiga, Alan Varela e Froholt. Aqui nada de especial, né? Poderia ser um Rodrigo Mora ali, mas para mim nada de especial. Como eu já cheguei a dar opinião sobre ter um Gabri Veiga, Froholt e Rodrigo Mora no meio campo, eu acho que seria realmente interessante, mas dificilmente o Farioli vai fazer isso. Acho que ele chegou a fazer uma vez. Acho que ele chegou a fazer uma vez no meio do jogo, mas foi uma coisa bem rápida assim. Enfim, e no ataque, Borja Sainz, Samu e PP. Eu já falei sobre o William Gomes ser titular, mas ele realmente não fez uma boa partida contra o Vitória, eu achei. Não entrou bem. Né? Então, mas o PP, já falei, também não vem fazendo boas partidas. O Borja Sainz também é um cara que oscila muito, né? Foi uma partida mais ou menos contra o Vitória, teve ali suas chances também. Enfim, né? E o Samu também. O Samu é o centroavante máximo do Porto, né? Eu acho que de jeito nenhum eu colocaria um Denis Gu de titular, né? Então eu acho que o Samu é titular absoluto, por mais que ele oscile bastante também. Eu acho que nesse ponto aqui ele é titular absoluto. Enfim, então essa aqui é a minha opinião sobre a provável escalação, né? Claro que pode ter alterações de última hora por diversos motivos. Então, essa aqui é a provável escalação. Claro, eu já fiz um vídeo lá no Instagram, né, um vídeo da época do sorteio ainda da Europa League, que eu falava sobre os times que o Porto poderia ganhar e os times que o Porto poderia perder. Não que os times poderiam perder, né? Eu falei que o mais difícil era o Nottingham Forest, né? E a gente acabou realmente perdendo. Só que eu falei sobre esse Vitória que eu nem conhecia esse time. Depois eu fui lembrar que eu cheguei a ouvir falar desse time assim, mas só por olhar a tabela das competições europeias e ver esse time lá, entendeu? Enfim, mas muito pouco, realmente muito pouco conheço sobre esse time. E assim, falei, né, que o Porto tinha obrigação de ganhar. Claro, não existe esse negócio de obrigação de ganhar, né, galera? Não pode desrespeitar o adversário a esse ponto, mas quando eu fiz a análise, eu falei, o Porto vai ganhar todas as partidas em casa, né, o que está acontecendo, né?
venceu o Malmo, venceu o Nice, venceu o Estrela Vermelha, ainda tem mais um em casa. E eu falei sobre esse time, né, que o Porto era favoritaço mesmo fora, né, mesmo fora. E eu falei sobre esse time, né, que esse time era um dos times que o Porto era favorito, né. Aliás, o Porto eu acho que só não era realmente favorito contra o Nottingham Forest, né. E contra o Salzburg também, que é um time difícil, eu acho que esse daí tava bem pareio, né. Enfim, o Porto ganhou com dificuldade, mas ganhou, né, enfim. Então é isso, né, então é isso, já falei aqui a prova de escalação. Dia de Europa League, né? 2h45 aqui no Brasil, né? Lá em Portugal, então é 17h45. Tem um cachorro aqui que não para de latir, né? Eu não sei se está aparecendo no vídeo. Enfim. Então é isso, né? Então é isso. Que o Porto consiga fazer um ótimo jogo. E se tudo der certo, a gente já consegue vir hoje com a vitória para já encaminhar essa classificação direto ali para as oitavas de final, porque a classificação em si já está praticamente encaminhada, né? Nem sei se já está matematicamente classificado. É muito provável que esteja. Mas quanto a classificação entre os 8 ainda não é uma certeza. Então nós precisamos pontuar nesses últimos 2 jogos. Então é isso. Falou.